Quando me contaram sobre o que seria o nosso auditório aqui, a quantidade de gente jovem, eu achei que eu poderia contribuir muito mais se eu procurasse falar sobre as pessoas. Então, eu trouxe aquilo que eu considero a essência de 35 anos de carreira. Eu trouxe 10 coisinhas para falar sobre todas as fases que eu acho importantes no trabalho. E vamos lá. A primeira delas é você escolher o mercado de trabalho quando você está saindo da escola. Ou seja, escolher a onda a ser surfada. Gente, o que dá tesão na vida é surfar uma onda grande. Então vamos procurar qual é a onda certa. Eu comecei minha carreira no mercado bancário. Estava sofrendo uma grande transformação, uma grande ebulição na década de 80. Depois eu fui trabalhar em telefonia, que era onde estava tendo uma outra onda grande. Depois em energia. Ou seja, quando a gente escolhe as ondas, identifica as ondas, a chance de você se desenvolver legal e de fazer coisas bonitas e ter história para contar para os seus filhos e para os seus netos é grande. A gente olha de hoje, alguns mercados mostram claramente que eles vão sofrer grandes ebulições, grandes transformações. O mercado de educação, o mercado de meios de pagamento eletrônicos, as indústrias, os varejos de não alimento no país, seguradoras, fundo de pensão, são mercados que claramente vão viver grandes transformações e podem ter para as pessoas grandes oportunidades. Então acho que uma das primeiras coisas é olhar esse lado, olhar onde a gente vai na hora que a gente vai saindo. E aí vai chegar um momento que você vai ser entrevistado numa empresa, ou você já vai ser um entrevistador numa empresa. Aí vem os momentos mais importantes de todos, que é contratar certo. Porque só tem uma coisa pior do que demorar para contratar, que é contratar errado. Antigamente, quando me perguntavam assim, quando você vai contratar alguém, o que você procura? Eu falava, eu procuro competência, que varia de uma função para outra, dedicação, espírito de time e brilho nos olhos. Se você encontrar alguém que tem brilho nos olhos e não tem as outras qualidades, ele vai suprir. No fundo, o que eu busco hoje em alguém para qualquer função é brilho nos olhos, é vontade, é garra, porque todo o resto se supre quando isso existe. Eu acho que a minha carreira, quando me perguntam assim, o que fez você fazer uma carreira legal? Eu acho que eu fui o tempo todo expulso para cima. Eu enchia de gente competente embaixo de mim e ia sendo expulso para cima, porque tinha que dar espaço para esse povo legal que vem aí. E acho que o caminho foi meio por aí. Então, eu acredito efetivamente que gente incompetente contrata gente incompetente para se fazer imprescindível. E gente competente contrata gente competente para se fazer prescindível, para poder subir. Terceira coisa é pôr a pessoa certa no lugar certo. Eu antigamente falava assim, defina a estratégia certa e põe a pessoa certa no lugar certo e tudo vai dar certo na tua empresa. Hoje eu falo mais do que isso. Se você definir a estratégia certa e não puser as pessoas certas nos lugares certos, vai dar errado. E se você definir a estratégia certa, mas puser as pessoas certas nos lugares certos, vai dar razoavelmente certo. Então invista tempo nas pessoas e coloque as pessoas para fazer aquilo que elas têm prazer em fazer, ou no mínimo dar a elas condições de que elas consigam trabalhar sem que o trabalho seja um fardo para elas. A vida é única, não dá para a gente passar o grosso da nossa vida no ambiente de trabalho se esse ambiente não for um lugar agradável, se a gente não tiver prazer em fazer as coisas. O quarto é foco. É impossível atirar em todas as direções e dar certo. A gente tem que escolher. A velocidade da informação hoje é tão grande que a gente não consegue saber tudo sobre todas as coisas. Então você não consegue mais ser sequer especialista ou generalista como se escolhia no passado. Aliás, tem uma historinha boa da diferença entre o especialista e o generalista. O especialista, ele quer cada vez saber mais sobre menos coisa. Ele vai aprendendo cada vez mais sobre menos até o dia que ele sabe tudo sobre nada. O generalista, ele quer saber um pouco sobre todas as coisas. Ele cada vez vai saber menos sobre mais, até o dia que ele sabe nada sobre tudo. Ou seja, nenhum dos dois serve para absolutamente nada. E a verdade, como todas as coisas na vida, deve estar em algum lugar aí no meio. O fato é que a gente tem que definir claramente o que a gente quer. Acho que a melhor história que eu conheço de foco é a do oriental e ocidental que estavam andando numa floresta e apareceu um tigre.
E o oriental, bem devagarzinho, começou a tirar o chinelo. Aí o ocidental que estava de tênis falou: pô, cara, você vai querer correr mais do que o tigre? Ele falou assim: não, eu quero correr mais do que você. Isso é pouco. Acho que a gente tem que ter claramente o que a gente quer da nossa vida. O quinto ponto é liderança. A grande maioria das pessoas erra porque tenta competir com as pessoas em vez de liderar. A grande maioria das pessoas erra porque espera que o seu chefe, como é mais maduro do que você, lidere o relacionamento. Façam isso. Liderem vocês o relacionamento em todas as direções. Para cima, para baixo, para os lados. Não importa. Às vezes eu ouço pessoas falarem assim: eu tenho uma tendência a delegar mais, ou a centralizar mais. Gente, isso é um erro muito grande. Eu não tenho que ter tendência a fazer coisa nenhuma. Você tem que identificar nos seus liderados qual é o momento de vida que ele está. Se esse cara é um cara que faz o que está fazendo bem, com competência, e tem experiência nisso, você vai centralizar por quê? Delegue. Se essa pessoa está começando a fazer uma coisa nova, que ela não sabe fazer direito, ela ainda é imatura para fazer, centralize. Mas a nossa forma de liderar tem que ser em função da maturidade do liderado, e não do que nossa tendência natural ou do que a gente gosta. A chance das coisas darem certo é muito maior quando se faz dessa forma. O sexto ponto é um negócio que eu chamo de hard. Acho que 90% dessa sala não deve saber o que eu estou falando. Mas existia um desenho na televisão antigamente, que era de um leão e de uma hiena, chamado Lip and Hard. E era uma hiena que falava assim o tempo todo: ó dia, ó azar, eu sei que não vai dar certo. Gente, empresa nenhuma vai para frente tendo hard. Então a primeira coisa quando você faz é adquirir algum nível dentro da empresa e mandar embora todos os hard que tiver dentro. Só isso já põe a empresa num outro patamar. Porque só deles deixarem de ser agentes negativos e de atrapalhar, metade do trabalho já está resolvido. O sétimo ponto, vou dar um conselho para deixar alguns aqui revoltados, mas por favor, erre. As pessoas cada vez mais têm um complexo de acerto. Cada vez mais elas se arriscam menos querendo só acertar. E com isso elas não erram, mas elas também não fazem. Meu primeiro chefe dizia assim: cometa quantos erros você quiser aqui nessa empresa, desde que você cometa um de cada tipo. É coisa muito comum quando você lida com pessoas, principalmente que estão começando a trabalhar, elas ainda são imaturas na sua profissão, cometer esse tipo de erro, que é não errar. Quando a gente começa a trabalhar, a gente tem 5 fases. A fase 1 é a fase do eu vou mandar nesse negócio. Deixa comigo, eu sou bom para cachorro. A fase 2 é a fase do eu nunca vou entender como é que esse negócio funciona. Tudo na vida tem muito mais detalhe, é muito mais complexo do que a gente imagina a priori. A fase 3 é a fase do aprendizado. Como na fase 2 você adquiriu humildade, agora você aprende. A fase 4 é a fase da criatividade. Como você aprendeu, agora você cria. A grande maioria das pessoas imaturas erram porque tentam criar antes de aprender. A quinta fase é a fase do saco cheio, que já está tempo demais fazendo a mesma coisa, está na hora de fazer outra coisa. Os imaturos têm 5 fases. Os maduros são muito mais eficientes do que os imaturos. Por quê? Eles só têm 2. Toda vez que eles vão fazer uma coisa nova, eles sabem que eles não sabem. Então eles já começam com humildade e vão direto para a fase do aprendizado. Como eles administram as próprias expectativas, eles nunca entram na fase do saco cheio. Então o que acontece com o maduro? Aprende e cria, aprende e cria, aprende e cria. Então ele é muito mais eficiente.